Olá, meu irmão, minha irmã. Estou aqui com você partilhar a palavra de Deus, a palavra do Evangelho deste 28º domingo do tempo comum. O texto é de Lucas. Lucas 17 é a continuidade do domingo passado, 17, versículos 11 a 19. Leio, como sempre, para a explicação que vem a seguir. Vamos lá? Como Jesus se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Galileia e da Samaria. Ou melhor, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Esta a palavra para este 28º domingo. Lucas 17, 11 a 19. Vamos observar aqui, querido irmão, querida irmã, como ele se encaminhasse para Jerusalém. Parece apenas uma informação, um dado geral, uma informação corriqueira dentro de um quadro narrativo. Não. Jesus vai para Jerusalém numa espécie de caminho espiritual, no qual ele, lá em Jerusalém, caminho e objetivo, Jerusalém, lá, não apenas iria lhe acontecer todo o processo histórico da paixão, morte e ressurreição, mas estava a caminho de chegar ao extremo da doação de si mesmo. Ele se encaminhava para uma entrega amorosa e salvadora. O detalhe, Jesus está em viagem. O que ele faz àqueles leprosos é antecipação do que virá depois de maneira muito mais plena a todos lá em Jerusalém. Mas sigamos. Passava através da Samaria e da Galileia. Galileia era a região do cotidiano de Jesus. Samaria era a região daqueles distantes, proscritos, criticados pela sua ambiguidade de fé. Pois bem, entre o cotidiano e os criticados e criticáveis, estava ele a caminho para a entrega plena. E ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Curioso, 10, né? Poderiam ser 13 ou 7. Os 10 dedos, para a cultura da época, significava o conjunto de todas as ações humanas.
aqueles 10 leprosos são o símbolo da inteireza da atuação humana marcada pelo pecado, pela imperfeição, pela insuficiência, pela infidelidade. Lepra. Hoje é bacilo de Hansen, que se cura, é uma doença. Para aquele tempo era a expressão física de uma condenação religiosa. Eram pecadores, eram desprezíveis, eram rejeitados por Deus na mentalidade daquele tempo. E então, Jesus tem compaixão de nós. Esse é o grito. Jesus, mestre. É a primeira vez que alguém em diálogo no Evangelho de Lucas lhe chama Jesus. Depois é um outro cego, lá no capítulo 18. E depois é o bom ladrão, assim chamado lá no capítulo 23, Jesus de novo. Os três em situação de desespero. Jesus não é apenas mencionar o nome de alguém que está... um personagem, um grande homem, um líder, alguém admirado. Não, não é apenas isso. O nome Jesus, Yehoshua, em hebraico, quer dizer Deus salva. Ao pronunciar o nome de Jesus, eles também pronunciam o desejo de salvação. Por isso, tende piedade de nós. São 10. É o humano, a humanidade inteira ferida, digamos assim. Mas gritam. E o Senhor ouve. Pararam à distância, clamaram, vendo-os. Ver. Não apenas uma operação visual, dirigir o olhar afeiçoado e compassivo. Vendo-os, ele lhes disse... pararam à distância, não poderiam se aproximar. Quem tinha lepra não podia se aproximar das pessoas. Bom, Jesus disse, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Onde estão os sacerdotes? Lá em Jerusalém. Quando alguém portador deste mal se apresentasse, porque o mal tinha sido superado, deveria então se apresentar ao sacerdote e o sacerdote reconheceria: sim, este não tem mais lepra. Isto é, este não tem mais, não traz mais em si as rejeições de Deus. Era este o sentido. Mas leprosos não podiam entrar na cidade de Jerusalém. Em nenhuma cidade, muito mais severa seria a proibição para Jerusalém, o grande templo, o lugar sagrado. Mas eles se puseram a caminho. A ordem que Jesus lhes dera era para fazer um percurso proibido. Os sacerdotes estão lá em Jerusalém e a cidade santa não pode ser contaminada por leprosos. E no caminho ficaram, olha a tradução, correta, purificados. Para nós seria cura. Purificar é uma condição religiosa de quem não traz consigo a dignidade religiosa, cultural. Ficaram purificados. Um deles, vendo-se, agora é curado, não só purificado. Voltou atrás glorificando a Deus. Qual é a diferença entre purificado e curado? Purificado é que está em condições físicas dignas para o culto. Curado é bem mais. Além da pureza cultural, física, também ele não é mais alguém doente. Ele traz consigo a identidade de quem foi renovado pela pronúncia do nome de Deus Salvador, Jesus, e por ter se colocado em caminho, pois que ouvira a sua palavra. E ele voltou, glorificando a Deus em alta voz. Curioso. Não voltou para agradecer a Jesus pura e simplesmente
como se tratasse de uma fineza, um gesto de fineza por parte de alguém muito educado. Não. Ele voltara até onde Deus se deixara encontrar. Em Jesus, Deus se deixou encontrar. Percebera que Deus se apresentava não mais no templo em Jerusalém, mas em Jesus. Por isso voltou para agradecer a Deus. Pôs-se com o rosto por terra, o gesto de quem adorava, agradecendo-lhe. Aqui está, agradecendo. Mas o evangelista usou o termo eucaristizando. Eucaristia. Eucaristia quer dizer ação de graças. Não era agradecer ao curador, ao purificador. É render graças a Deus, porque em Jesus Ele mostrara a sua benevolência. E era um samaritano, duplamente rejeitado, objeto de muitos preconceitos. Por que era samaritano? Porque era leproso. Tinha duas identidades graves, rejeitadas pelo bom judaísmo da época. Mas era ele. E a palavra do Senhor? Não foram os 10 e os 9? Em seguida, não é que o Senhor se mostrou triste pela ingratidão daqueles 9? Quiseram a cura, então a tiveram. E agora ignoraram. Não, não é por isso. É que justamente aquele mais criticado e rejeitado, ele percebera onde Deus se deixava encontrar. Em Jesus, e vai, tua fé te salvou. É curioso, vamos observar os verbos, meu irmão. Ficaram purificados, também ele. Depois, curado, agora salvo. Há uma espécie de progressividade nessa maturação espiritual para este leproso, que percebera que em Jesus Deus se deixava encontrar. O evangelista gostaria que os seus leitores também percebessem que em Jesus é Deus que se avizinha. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Passemos agora, meu irmão, minha irmã, a segunda parte desse nosso programa, leitura orante da palavra. Para este 28º domingo do tempo comum, lembra bem, é Lucas 17, 11 a 19, os 10 leprosos. Para a nossa oração, agora não é explicação, agora é oração. Por isso, quero lhe falar, ou melhor, convidar, vamos nos preparar interiormente. Para tudo nos preparamos. Não existe diálogo improvisado, ou se os diálogos interpessoais forem improvisados, talvez facilmente, é assim, são também superficiais. Com Deus não podemos falar em linguagem superficial e nem ter ouvidos superficiais. Vamos então condicionar-nos por alguns instantes. Feche os olhos, coloque-se em uma posição de recolhimento.
Aquiete-se. Esqueça o telefone, pessoas que chamam, o ruído do carro, a chuva ou o vento, esqueçamos. Recolhidos e voltados para dentro de nós, vamos tentar sentir o ar que penetra nas nossas vias aéreas e infla os nossos pulmões. O fenômeno é biológico, mas a realidade é antropológica. São pulmões que absorvem o oxigênio, mas é uma pessoa que vive aí. Eu, predileto ou predileta de Deus. Assim como o ar penetra no meu corpo, pelas vias aéreas, o Espírito de Deus participa dos meus afetos e dos meus sentimentos e da minha intelecção. E juntos agora, eu e você, peçamos ao Espírito Santo que venha nos ajudar a orar. Vem, Espírito de Deus, vem fortalecer minha vontade, minha inteligência, meus sentimentos, minha memória, minhas disposições. Vem reservar em mim aquele lugar que cabe a Deus, para que eu possa ouvi-lo, acolhê-lo e deixar-me impregnar da sua graça. Toma, Senhor, minha história, meus amores, minhas dores, também meus temores. Toma, Senhor, a minha história. Ela está cheia de contradições, mas entrego-a, porque gostaria que tu participasses dos meus passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sigamos. Vamos agora imaginar as cenas do Evangelho há pouco proclamado. Lembra? Jesus está em caminho de Jerusalém. Naquela época as viagens eram longas, em caminho, caminhadas. Algumas pessoas dispunham da sua cavalgadura, jumentos. Quem sabe, lá estão aquele grupo, Jesus caminha com eles à frente. Talvez o sol seja escaldante, estão suados. Param em algum lugar, tem água, tem árvores, tem sombra. Outros também estão lá. Vamos imaginar estas cenas. E um grupo próximo, até com medo de chegar, 10 portadores de lepra. Pessoas rejeitadas, talvez sujas, mal cheirosas. E não podem se aproximar. Se Deus não as quer, não devemos nós querê-las. É a mentalidade da época. Gritam, Jesus, tem piedade de nós. Talvez chorem. Talvez sintam profundamente a dor do preconceito. Talvez pensem que ninguém lhes ama, nem Deus. E eles veem Jesus e gritam. O grito, quem sabe, é desesperado. E o Senhor também lhes fala. Quem sabe até se aproximou à distância necessária ou permitida para os critérios da época. Vão a Jerusalém, apresentem-se aos sacerdotes. É possível vê-los. Já não tem esperança em ninguém.
Então, quem sabe, alguém que os ouviu, que lhes deu uma resposta, que com eles interlocucionou, com eles falou. Houve alguém que voltou os ouvidos e dirigiu-lhes a palavra. E eles se põem a caminho, vamos tentar vê-los. E vão, uma curva, outra, uma montanha, outra, um dia e mais um dia. Quem sabe se vêm curados em uma manhã. Lá estão eles. Olham-se, entreolham-se, abraçam-se, quem sabe, tocam-se, onde havia feridas, muita dor, muita purulação, agora lá estão, recompostos. Para eles significa purificados. Podem ir a Jerusalém, podem entrar nas cidades, podem bater às portas, podem caminhar, participar da vida social. Eles têm dignidade, pelo menos dignidade social e humana, lá estão eles. Até uma vila nas vizinhanças, eles a veem, entram na vila e na cidade. Agora, estão purificados. Vamos imaginar um deles retrocedendo, voltando. Quem sabe os 9 não compreendem, talvez até o reprovem. Os 9 talvez estejam a caminho de Jerusalém e aquele único samaritano, aliás, volta. Está lá ele no dia seguinte. Vamos tentar imaginá-lo. Vê o Senhor e corre. Agora pode achegar-se. Dobra os joelhos. Põe-se aos pés de Jesus. Quem sabe ele não tenha muitas palavras, mas uma gratidão imensa. E agradece a Deus. Não esqueçamos, foi Jesus que lhes disse, ponham-se em caminho, apresentem-se aos sacerdotes. E ele pronunciara, Jesus, tem piedade. Certamente agora ele pronuncia o nome de Jesus novamente, mas porque quer chegar a Deus a sua gratidão, talvez com alguma lágrima, talvez abrace o Senhor. E agora a reflexão. Eu e minhas lepras, não as minhas doenças físicas, mas tudo aquilo que em mim me afasta de Deus, são dessas lepras que o evangelista gostaria que o leitor participasse e se sentisse necessitado da compaixão de Jesus. E pretende ele, o evangelista, que nos ponhamos em caminho, também nós, até Jerusalém, seguindo-o, seguindo Jesus, levando conosco a memória feliz de tanto bem e de tantas graças. De fato, fomos agraciados, não sem cruz, não sem lágrimas. Mas por quais motivos posso louvar a Deus? Diante do Senhor Jesus, que em caminho para Jerusalém parou, olha para mim e me vê como um daqueles marcados por feridas. O que ele me diria? O que pede ele a mim, eu e minhas lepras, rancores, infidelidades, tropeços, apegos, raivas. Enfim, estou tão marcado por minhas próprias insuficiências, mas o Senhor gostaria
que eu louvasse a Deus, porque Deus quer me abraçar. E Jesus é este olhar, palavra, voz, abraço. Vamos nos deixar abraçar pelo Senhor e com Ele agradecer a Deus. Agora é a hora da minha oração, da sua. Em silêncio, sejamos gratos ao bom Deus, Deus Pai amoroso,